veremos com mais detalhes como nós podemos usar os comandos de precisão do AutoCAD para auxiliar no desenvolvimento de novos desenhos e também de novos projetos. Iremos também aprender a realizar algumas configurações nos comandos de precisão do AutoCAD. É importante saber que os comandos de precisão do AutoCAD possibilitam criar geometrias com mais precisão, sem que para isso nós precisemos inserir valores dimensionais. Vamos agora então começar conhecendo o comando Snap Mode. Esse comando ele tem a função de tabular o cursor na área gráfica com a finalidade de que nós possamos desenhar com um pouco mais de precisão de acordo com a medida que foi definida na tabulação. Por padrão, no AutoCAD, o comando Snap Mode vem desabilitado, e nós podemos habilitá-lo de duas formas diferentes. A primeira delas é vindo até a barra de status, logo aqui na parte inferior da janela, e logo no segundo botão nós podemos, clicando, habilitá-lo e clicando novamente, desabilitá-lo. Uma outra forma é pressionando a tecla F9 do teclado. Então, pressiono uma vez, ele liga, outra vez, desliga. Vamos ver agora na prática como ele funciona. Vejam, eu vou pegar uma linha, o comando de linha, e notem que eu posso traçar linhas livremente aqui na minha área gráfica, com as dimensões que eu quero. Agora eu vou ligar o comando Snap Mode com a tecla F9 e entrar novamente no comando de linha. Notem que agora eu só consigo criar linhas com 10 em x e 10 em y de dimensão, porque a tabulação está definida com essas dimensões. Eu posso ajustar essas medidas da seguinte forma: vindo até o menu Tools, vejam aqui, e navegando até esta opção, Drafting Settings. Aí então esta janela é aberta. Logo aqui na primeira aba, Snap and Grid. Nesta região, veja aqui que eu tenho um valor para x e outro para y. E também tenho esta caixa logo aqui abaixo. Com ela habilitada, o mesmo valor que eu definir para x servirá para y. Com ela desabilitada, eu posso inserir valores diferentes. Então, por exemplo, vou definir aqui 35 para x e 5 para y. Clico em OK, vou entrar no comando de linha novamente e vejam que agora, em x, eu traço linhas de 35 e em y de 5 milímetros. Vejam só. Já o comando Object Snap, ele funciona como um sistema magnético para que a gente consiga pegar pontos com precisão em geometrias já existentes. Este, por padrão, ele vem habilitado no AutoCAD, e nós podemos desabilitá-lo também de duas formas diferentes. Vejam só, vindo até a barra de status, aqui na parte inferior, logo neste botão aqui, como vocês podem ver. Se eu clico, eu desabilito, se eu clico novamente, eu habilito. Ou, se não, com a tecla F3 do teclado. Pressionando, nós habilitamos e desabilitamos ele. Vamos ver na prática também como ele funciona. Veja aqui que eu tenho uma linha criada. Eu vou entrar novamente aqui no comando de linha. E notem que ao passo que eu aproximo o cursor do ponto final da linha ou do ponto médio, ele me mostra aí uma marcação para que eu consiga pegar com precisão esses pontos. Vejam só. Se eu desabilitar este comando, pressionando, por exemplo, a tecla F3, veja que agora, ao passo que eu aproximo o cursor do ponto final da linha ou mesmo do ponto médio, eu já não tenho mais a marcação para que eu pegue com precisão esse ponto. É melhor trabalhar com F3 habilitado. Nós podemos configurar também este comando vindo até o menu Tools, novamente em Drafting Settings, e vindo até esta aba aqui, Object Snap. Vejam só. Eu costumo trabalhar com o Endpoint habilitado, Midpoint, Center, Intersection e Extension. Dessa forma, eu consigo selecionar os pontos finais, os pontos médios, vejam só, finais, médios, a extensão da linha, vejam só, a intersecção entre duas linhas, vejam aqui, e isso facilita muito o trabalho. Temos também o comando Grid, que é exatamente esta grade que vocês podem ver aqui no fundo da área gráfica do AutoCAD. E ela pode ser utilizada como uma referência
para nós criarmos desenhos, para verificar alinhamentos e coisas do tipo. Por padrão, o comando grid já vem habilitado no AutoCAD, mas se você se sentir incomodado com ele, você pode desabilitá-lo de duas formas diferentes. A primeira delas é vindo aqui até a barra de status, na parte inferior da janela, e clicando sobre este botão. Grid, vejam só. Eu clico, ela some, eu clico novamente, ela é habilitada. Uma outra forma é pressionando a tecla F7 do teclado. Vejam só, pressiono uma vez, ela é desabilitada, pressiono novamente, ela é habilitada. Por padrão, o espaçamento entre a grade vem com 10 em X e 10 em Y, mas nós também podemos alterar este valor da seguinte forma, vindo até o menu Tools, navegando até a opção Drafting Settings e nesta primeira aba, Snap and Grid, logo aqui nesta região, vejam só, nós podemos aqui definir uma medida. Vejam só, eu posso colocar aqui 150 em X e 150 em Y. Clico em OK e notem aí que o espaçamento foi aumentado. Um outro comando também bastante útil é o comando orto. Este comando, por padrão também, ele vem habilitado. E nós podemos trabalhar habilitando e desabilitando de duas formas diferentes. Aqui na barra de status, do lado aqui do botão grid, eu clico, o orto desabilita, eu clico novamente, ele habilita. Ou com a tecla F8 do teclado. Vejam só a função dele. Eu vou aqui pegar o comando de linha, poderia ser qualquer outra geometria, e notem que ao passo que eu vou traçando a linha, eu consigo traçar a linha angular. Se eu ligo o orto, eu só consigo traçar linhas na vertical e na horizontal. Por fim, nós temos também o comando de precisão Polar Tracking, que ele também funciona como um sistema de ajuste magnético para que nós possamos desenhar em uma certa angulação mais rapidamente. Por padrão, este comando no AutoCAD vem desabilitado e nós podemos habilitar esse comando vindo aqui até a barra de status, na parte inferior, exatamente neste botão. Vejam só. Ao passo que eu clico, eu habilito. Ao passo que eu clico novamente, eu desabilito. Uma outra forma também é utilizando o F10 do teclado, a tecla F10 do teclado. Vamos ver aí as funções dele. Por padrão, ele vem configurado para ser utilizado com 90 graus. Então, eu vou habilitar ele, clicando aqui no botão na barra de status, vou selecionar a ferramenta de linha e veja que todas as vezes que eu passo o cursor por um dos quadrantes a 90 graus, então ele fixa como uma forma magnética o traçado da linha. Vejam só. Nós podemos configurar esta angulação também, vindo aqui até o menu Tools, navegando até Drafting Settings, vejam só. E aqui, nós, logo na segunda aba, selecionamos ela e podemos mudar aqui o ângulo para o que for necessário ao nosso projeto. Por exemplo, 45 graus. Vejam só. Aplico. Entro novamente no comando de linha e veja que agora, quando eu chego a 45 graus, vejam aí, ele fixa magneticamente para que eu possa traçar a linha a 45 graus com precisão. Nesta aula, então, nós aprendemos a respeito dos comandos de precisão do AutoCAD. E esses comandos foram o Snap Mode, o Object Snap, o Grid, o Orto e o Polar Tracking. Utilizando esses comandos, então, para criar novos desenhos, o trabalho fica muito mais fácil e podemos, por consequência, trabalhar com muito mais precisão.